Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, que nosso Deus amado e misericordioso nos abençoe nesse dia especial que é o Dia das Mães. E por elas, dedico esse vídeo hoje. Em especial, a minha mãe, que partiu para o lado de Deus ainda muito nova, com seus 60 anos. Uma mulher de fé e amor. E outra mãe muito especial para mim, a minha esposa, que está sempre ao meu lado. E a todas as minhas tias, minhas mães especiais, as quais as amo muito. 6 mães especiais na Bíblia e o que podemos aprender com elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eva, mãe de primeira viagem. Segundo o relato de Gênesis, Eva foi a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Como mãe, provavelmente Eva deve ter se atrapalhado um pouco ao ter que cuidar dos seus filhos pequenos. Diferente de nós, ela não teve uma mãe que lhe ajudasse, ensinando o que fazer. Não deve ter sido fácil para ela, mas certamente pôde contar com a ajuda e orientação de Deus, o autor de toda a vida, para ser uma boa mãe. Lição: nenhuma mulher nasce sabendo como ser mãe. É algo que vai se aprendendo com o tempo e com a experiência. Mesmo se sentindo sozinha, com pouca ou nenhuma ajuda. Lembre-se que Deus está sempre disposto e disponível para auxiliar nesta empreitada. O Senhor espera que você cresça com a experiência de ser mãe, errando, acertando, se dedicando sobretudo e amando. Abrace, como Eva, o desafio de ser mãe e busque sempre a orientação do Pai da vida. Sara, a mãe impaciente que aprendeu a ter fé. Sara foi mãe em fase muito avançada da vida, aos 90 anos de idade. Foi uma mulher que superou suas adversidades, confiando que Deus era fiel às suas promessas. Embora fosse estéril, creu que Deus poderia fazer dela mãe de nações. Contudo, as mães na Bíblia também não são perfeitas. Lemos que num dado momento de sua vida, Sara ficou muito ansiosa e tomou uma atitude precipitada, recorrendo à sua serva Agar para ter filhos através dela. Na cultura daquele tempo, a esterilidade feminina era considerada uma desgraça para a família. Assim, vendo que os anos passavam e as chances de poder gerar um filho se definhavam, Sara tentou dar um jeitinho na situação. Lição: a história de Sara nos mostra que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar graves consequências. Sara tomou uma decisão por conta própria e quase pôs fim à sua paz e de sua família. Outras opções são lícitas, somente se Deus orientar a fazê-las. O Senhor não precisa da nossa ajudinha para cumprir os seus propósitos. Joquebede, mãe protetora, a mãe de Araão, Miriam e Moisés, se destaca por seu cuidado e proteção. Preocupado com a fertilidade das mulheres hebreias e o crescimento da população israelita, especialmente dos homens, Faraó ordenou às parteiras que matassem os meninos israelitas recém-nascidos. Felizmente, 2 parteiras não obedeceram àquela ordem maligna e permitiram que os meninos vivessem. Um dos bebês que sobreviveram foi Moisés. À medida que ele crescia, sua mãe não conseguia mais escondê-lo e temia por sua vida. Então, ela o pôs em uma cesta e soltou-o nas águas do Nilo.
para protegê-lo, mesmo não sabendo quem aquela criança se tornaria. Joquebede entregou seu filho nas mãos de Deus. A mãe de Moisés assumiu grandes riscos para proteger o filho, e esse é um dos papéis mais importantes na maternidade, a proteção. Em nossos dias, as mães podem proteger seus filhos de várias maneiras, como das más influências, dos perigos das redes sociais, da violência, dos vícios e da pornografia. Você está disposta a correr riscos por eles? Ana, mãe de Samuel, uma mulher perseverante. Ana sofreu muita humilhação por não conseguir ter um filho. Apesar de ser a esposa preferida de Elcana, Penina, sua competidora a desprezava muito, pois esta tinha muitos filhos. A mulher da antiguidade era mal vista se não conseguisse conceber, pois, como diz o Salmos 127, 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Portanto, uma mulher sem filhos era tido como amaldiçoada, era comparada a um galho seco. No entanto, Ana perseverou em sua oração e fez um voto a Deus que, se tivesse um filho, ele seria consagrado a Deus. Seu pedido foi atendido. E nasceu-lhe Samuel, que depois de desmamado, foi levado para o templo para servir a Deus. O que podemos aprender com Isabel? Isabel foi a mãe de João Batista, aquele que a Bíblia diz que viria antes do Senhor. Ela era uma mulher idosa, casada com o sacerdote Zacarias. A Bíblia descreve Isabel como uma pessoa justa e irrepreensível, ou seja, uma mulher de bom testemunho que tinha zelo pela obra de Deus e pela sua casa. Apesar de não ter gerado filho, ela não é relatada como uma mulher amargurada ou revoltada contra Deus. Ao contrário, ela o servia com dedicação e submissão à sua vontade. Isabel é o exemplo de mãe que educa filhos para Deus, pois em sua própria vida ela cumpre o que está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo de 8 a 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe os ensinamentos de tua mãe, porque serão como um diadema de graça em tua cabeça e colares ao teu pescoço. E por fim, Maria, o que a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina? Maria era uma jovem israelita que obedeceu ao chamado de Deus para ser mãe do Messias. A sua história nos ensina que precisamos nos silenciar e confiar totalmente em Deus, pois Ele tem os melhores planos para nós. As circunstâncias extraordinárias da gravidez de Maria nos faz refletir quão grande foi o desafio para essa mãe, porque ela ainda não era casada com José. Precisaria confiar que Deus estava no controle de sua vida. Como diria a José o que tinha acontecido? Como enfrentaria a sociedade? Essas histórias nos fazem compreender por que Deus honra a teu pai e a tua mãe, o que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, versículos 2 a 3. Irmãos e irmãs em Cristo, cuidem de suas mães. São os nossos tesouros na terra. Agradeço a todos por me acompanharem até aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém.